Gioia Tauro é o maior porto de contentores do Mediterrâneo. Todos os dias os serviços aduaneiros soltam aqui os cães polícia. Neste porto, que é o maior empregador da Calábria, são descarregados por ano 3 milhões de contentores. Ao mesmo tempo, Gioia Tauro é o maior entreposto de droga na Europa. Abbiamo effettuato, a partire da fine 2011, un quantitativo totale che si aggira intorno alle 5 tonnellate al mese. Apenas uma pequena parte da droga é descoberta. É graças ao ouro branco aqui desembarcado que a Ndrangheta calabresa se tornou a organização do crime mais poderosa da Europa. Il problema della elite dell''ndrangheta non è quella di arricchirsi, ma di giustificare la ricchezza che già hanno. Cioè il problema loro è far uscire alla luce del sole i soldi che hanno immagazzinato. O comandante Vincenzo Caruso foi transferido há 4 anos para a aduana de Gioia Tauro com a missão de melhorar a cota de apreensão de cocaína. Conseguiu o objetivo, embora saiba que se descobre apenas um máximo de 10% de toda a droga que é traficada através deste porto para o mercado europeu. Il porto di Gioia Tauro è una pedina molto importante per l''ndrangheta proprio perché si trova qui nel loro territorio, loro qui giocano a casa loro e quindi hanno più facilità di infiltrarsi all'interno dell'area portuale per controllare i movimenti di cocaína che arrivano all'interno del porto. Numa verificação aleatória, Vincenzo Caruso e a sua equipa apercebem-se de que alguns contentores haviam sido fechados com selos falsos. Isto significa que os contentores foram abertos na América do Sul antes do embarque e que após a introdução da cocaína, os contentores foram de novo cuidadosamente selados. Ma ci siamo accorti che questi contenitori venivano utilizzati come dei cavalli di Troia dalle organizzazioni criminali, le quali praticamente prendevano un container solo per il semplice fatto che faceva transshipment a Gioia Tauro e lo contaminavano con il carico di sostanze stupefacenti. O tráfico de cocaína é o negócio mais lucrativo. A droga é vendida nas ruas da Europa por um preço 100 vezes superior ao do seu custo na Colômbia. É uma gigantesca margem de lucro. A Europa tornou-se o mercado mais importante da cocaína. A Ndrangheta desempenha um dos papéis mais importantes no negócio internacional da droga. Altera constantemente os caminhos do tráfico e os métodos. As perdas devidas ao controlo na fronteira, feito pela polícia, apenas a beliscam. È stato provato da diverse indagini fatte dalla Guardia di Finanza che parte del personale dei lavoratori del porto sono organici alle organizzazioni criminali. La Guardia di Finanza di recente ha condotto degli arresti con diverse operazioni anche di personale che lavorava all'interno del porto di Gioia Tauro. Já antes da construção do porto, nos finais dos anos 80, a Ndrangheta se havia tornado a mais poderosa organização da Calábria. Esta organização mafiosa, dividida por 160 clãs locais, aterroriza o sul da Itália há mais de 80 anos. A máfia regional camponesa começou por enriquecer à custa de pressões exercidas por causa de dívidas, roubos e duvidosos contratos de construção. Com o comércio da cocaína, tornou-se uma empresa internacional globalmente perigosa, com 6 mil associados e um total de vendas anuais acima dos 50 mil milhões de euros. O jornalista Michele Albanese, da Gioia Tauro, ousou escrever acerca dos negócios obscuros da Ndrangheta e esclarecer o processo de envolvimento de um dos clãs mais importantes em negócios duvidosos.
Desde aí, passou a estar na lista negra da máfia. Há um ano que só pode sair de casa acompanhado por guarda-costas. Para a entrevista, escolheu um local de fácil vigilância. Non puoi fare la vita che facevi prima, è molto molto brutto. È cambiata completamente perché non sei più un uomo libero, non puoi uscire da solo. Io quando esco da casa devo chiamare la polizia, viene con una macchina blindata, mi prende e mi accompagna dove devo andare. Però ovviamente capisci bene che per un giornalista vivere con la scorta significa tagliargli un'ala, insomma. Michele Albanese redige artigos contra a Ndrangheta há mais de 20 anos. Na sua opinião, as pessoas da Calábria deveriam ter, finalmente, a coragem de falar sobre a atividade criminosa da máfia, para que ela perdesse o seu poder de influência. L''ndrangheta impedisce lo sviluppo economico proprio perché se viene un'impresa qui, subito si trova addosso gli uomini dell''ndrangheta che gli chiedono il pizzo, la mazzetta, gli chiedono l'estorsione e molte aziende non vengono. Em quase todos os investimentos feitos na Calábria, a máfia tem partilha nos lucros. Cada quilómetro da A3, a autoestrada construída em direção ao sul da Itália, serviu para branquear milhões de euros que entraram nos bolsos dos mafiosos. O resultado foram décadas de atraso, até hoje. Uma parte dos lucros ilegais decorre de atividades suspeitas na construção civil. Este vídeo da polícia mostra os investimentos dos clãs mafiosos Morabito e Aquino. O seu património, no valor de 420 milhões de euros, foi-lhes confiscado em 2013. Em Reggio, a capital da Calábria, a Câmara Municipal foi dissolvida em 2012 por estar ligada à máfia. A administração desta cidade, com 200 mil habitantes, foi entregue a 3 prefeitos vindos de Roma, a fim de reprimirem a influência exercida pela Ndrangheta. O Palácio da Justiça de Reggio mais parece uma fortaleza. São necessárias profundas medidas de segurança que garantam a proteção de advogados e juízes. Para chegarmos juntos da mais alta autoridade que persegue a máfia calabresa, temos de passar por vários pontos de segurança e atravessar um labirinto de escritórios. Nicola Gratteri, representante da Procuradoria-Geral, vive há décadas sob forte vigilância policial para que não tenha a mesma sorte os procuradores Borsellino e Falcone, vítimas de um atentado à bomba levado a cabo pela Cosa Nostra, em Palermo. E il rischio lo percepiamo ad esempio dalle dichiarazioni di quei pochi collaboratori di giustizia che ci sono, oppure mi è capitato di ascoltare delle intercettazioni ambientali dove si parlava del modo come mi dovevano uccidere. Allora sta a noi cercare di stare attenti, evitare, cambiando percorsi, cambiando orari, evitare di andare in luoghi pubblici o affollati. Io non vado al cinema da quasi 30 anni. A luta contra a máfia passou a ser o objetivo da sua vida. La struttura dell''ndrangheta è soprattutto familiare, quindi la caratteristica principale, prevalente, è il vincolo di sangue che lega gli affiliati. Questa la rende dura, granitica, impenetrabile, dove il rischio collaborativo di giustizia è quasi vicino allo zero. Muitos clãs da Ndrangheta vivem nas montanhas da Aspromonte, na Cordilheira Central da Calábria. Aqui, o Estado tem pouca força. O pouco que se sabe sobre a vida destas famílias é através de rusgas e interrogatórios. Este vídeo da polícia mostra a riqueza clandestina e o gosto peculiar de um membro da máfia. A brigada encontrou não só dinheiro, como também uma saída secreta para uma eventual fuga. C'è una sorta di tirocinio per entrare a far parte dell''ndrangheta. E il giovane è un tirocinio che dura 1 anno, 2 anni, questo giovane che segue un adulto, una persona già affiliata all''ndrangheta.
Este vídeo, feito em segredo pela polícia, causou sensação. Permite pela primeira vez um olhar sobre o ritual de admissão na 'Ndrangheta, tão religiosamente ocultado. Parola di nuova umiltà forma la santa società. Pietra presso mia, giuro di rinnegare tutto fino alla settima generazione tutta la società comunale da oggi riconosciuta per salvaguardare l'onore del vostro e miei saggi fratelli. Cioè la persona che per 1 anno e mezzo lo ha allevato, lo ha allenato, se non capisce, se non ha capito che questo giovane può essere un valente 'ndranghetista e si sbaglia, perché poi ad esempio poi questo giovane diventa un collaboratore di giustizia, ci può rimettere con la vita anche la persona che lo ha portato. San Luca foi a terra natal do assassino que em 2007 disparou sobre 6 pessoas em Duisburgo. O homicídio, ocorrido diante de um restaurante italiano, chamou a atenção de todo o mundo e acordou a Alemanha pela primeira vez para o perigo decorrente da 'Ndrangheta. O assassino disparou 54 tiros sobre as vítimas que se encontravam dentro dos seus automóveis. Este ato de vingança entre clãs inimigos mostrou, de modo abrupto, que a 'Ndrangheta também tem um pé assente na Alemanha e de uma forma bastante efetiva. O autor do atentado foi preso em Amsterdão em 2009 e enviado para a Itália. Il condizionamento, l''Ndrangheta è violenza, è morte, ma è anche consenso sociale, nel senso che l''Ndrangheta è un potere reale, per cui la gente ha paura, piega la schiena. Rosa Quattrone e as irmãs viveram bem de perto o poder da 'Ndrangheta. O pai foi assassinado em 1991 por uma brigada da máfia, por se ter intrometido demais em obras controladas pela organização, sendo ele chefe de repartição de obras. Quando o pai morreu, Rosa tinha 14 anos. Anos mais tarde, a mãe morreu de cancro, causado, na opinião de Rosa Quattrone, pelo desgosto sentido com a morte do marido. L'hanno ucciso davanti ai nostri occhi. Noi abitavamo, io lo definisco il mulino bianco. Noi abitavamo in un ex mulino dove si produceva grano e purtroppo era un posto ideale per commettere un omicidio e lui stava rientrando con la macchina e di fronte casa noi lo stavamo aspettando, era un sabato sera, dovevamo uscire, all'incirca erano le 8 di sera, abbiamo sentito arrivare la macchina e poi abbiamo sentito gli spari. E quindi sì, l'abbiamo avuto in maniera diretta, l'abbiamo proprio sentito. A família primeiro sentiu-se isolada, porque o governo não quis reconhecer o ato como atentado da máfia. Só passados 7 anos, o pai foi reconhecido como vítima da máfia, o que representou, até aí, grandes perdas económicas para a família. O assassino do pai nunca foi apanhado. Mais de 200 inocentes foram mortos pela máfia nos últimos 25 anos. Rosa Quattrone organizou o movimento Memória, numa luta contra o silêncio. Il nostro compito è andare a scoprire quelle altre storie che non sono conosciute, dove i familiari non hanno avuto la forza di uscire dal lutto e di rendere pubblica quella cosa. E quindi noi come familiari cerchiamo e diciamo quotidianamente: fatevi, uscite dalle case, fatevi sentire, veniteci a trovare, costruiamo insieme la storia. Também na pequena cidade de Polistena, apenas a poucos quilómetros do porto de Gioia Tauro, houve assassinatos cometidos pela máfia. O maior edifício da cidade, antiga propriedade de um poderoso clã da 'Ndrangheta, foi confiscado pelo Estado. Muitos terrenos agrícolas nos arredores foram também apreendidos e entregues a uma cooperativa. Domenico Fasari e Dom Pino, sacerdote protestante,
fundaram a cooperativa perto de Polistena. Em 130 hectares de terra, cultivam, entre outras coisas, citrinos e oliveiras. Pertencem à organização Libera a Terra, Terra Livre, que gera propriedades confiscadas em toda a Itália. La confisca è stato uno strumento ottimo nella lotta alle mafie, perché le mafie hanno bisogno di denaro e di consenso. La confisca significa togliere sia il denaro e sia il consenso. Tolgono il consenso perché loro non possono dire più questo palazzo è mio, è segno del potere, e questi terreni sono segni del potere. Domenico Fasari lidera a cooperativa Libera local. Os seus produtos biológicos são comercializados em toda a Itália. O Estado confiscou nas últimas décadas cerca de 6.500 terrenos, vilas e edifícios da máfia. É um acontecimento único na Europa. O movimento Libera a Terra é atualmente um pilar importante no movimento da luta anti-máfia em Itália. Mas têm todos de viver com muito cuidado. Nel corso degli anni, ormai sono passati più di 10 anni, abbiamo subito tanti diversi attentati in questi anni, molti ai mezzi, alle attrezzature. Proprio qui su questo territorio ci sono stati sabotati i trattori, i mezzi, in un altro terreno sono stati rubati, incendiati anche i nostri mezzi, i trattori. Quindi siamo costretti quotidianamente a spostare i mezzi con dei camion sui vari terreni dove ci sono le varie culture. All'inizio ci chiamavano i pazzi, cioè era da pazzi fare impresa agricola sui terreni, utilizzare terreni confiscati, era da pazzi fare impresa agricola su quei terreni in quelle condizioni e in queste condizioni. Sono passati 10 anni e non siamo più i pazzi perché in questi 10 anni siamo riusciti a costruire, a dare lavoro a tanta gente. Em Itália não surgiram apenas cooperativas e movimentos de cidadãos contra a máfia. Também o Estado aperfeiçoou os seus métodos. Há muitas rusgas e apreensões, bem documentadas por imagens obtidas pela polícia. Meios de interrogatório e de investigação mais aperfeiçoados conduzem a melhores resultados nas perseguições. Cada vez é maior o número de membros da 'Ndrangheta a serem identificados e condenados. Mas ainda não são suficientes no combate contra a elite desta organização. L''Ndrangheta ha quasi il monopolio dell'importazione di cocaina in Europa. Perché ci sono uomini dell''Ndrangheta che vivono stabilmente in Sud America, dei broker, che lì cercano di comprare più cocaina possibile per avere il prezzo più basso. È una mafia che riesce a comprare in conto vendita, cioè riesce ad avere la droga e pagarla dopo che la vendono. Entretanto, não só a polícia, mas também a própria máfia mudou a sua estratégia. Enquanto antes vigoravam as mortes e os raptos, ela procura agora agir em segredo. O tráfico de droga segue um modelo diferente. A 'Ndrangheta procura agora efetuar a lavagem de milhões ganhos e aplicá-los a investimentos. Con i soldi di questa droga si compra soprattutto da Roma in su, si compra in Europa, alberghi, ristoranti, pizzerie. Soprattutto si compra in Germania, Belgio, Olanda, Spagna, Portogallo. L''Ndrangheta come la Camorra sono molto bravi nel mondo dell'edilizia. Lì non è solo un fatto di guadagnare, ma è un fatto di prestigio. Essere presenti, aver lavorato per una famiglia di 'Ndrangheta all'Expo 2015 è una esternazione del potere. Em maio de 2015, a Expo foi inaugurada em Milão. Mas já muitos anos antes, era claro para a 'Ndrangheta que a atividade de construção em torno desse evento mundial seria uma oportunidade única para enfraquecer a economia legal e se infiltrar nela.
A região de Milão é uma das regiões económicas mais fortes da Europa. Muitas famílias calabresas migraram nas últimas décadas para o norte. Foi desta forma que a 'Ndrangheta aí se instalou. Abastece o mercado da cocaína e atua na indústria da construção. Na Universidade de Milão, o professor de Sociologia, Nando Dalla Chiesa, investiga a influência da criminalidade organizzata sobre a economia local. Beh, intanto è l''Ndrangheta l'organizzazione più potente tra le varie organizzazioni mafiose, quindi pensiamo soprattutto all''Ndrangheta perché è quella che si sta espandendo in particolare in Lombardia, in Piemonte, in Liguria, per tanti aspetti in Emilia-Romagna. E la sua caratteristica è quella di puntare alla conquista del territorio, cioè di non accontentarsi di fare gli affari, ma vuole conquistare le regioni del nord il più possibile. A construção deste canal no meio da cidade, pouco antes da inauguração da Expo 2015, foi aproveitada pela máfia. Os construtores foram ameaçados e colaboraram depois com a máfia. Poi è cambiato il prefetto di Milano, da quello che diceva che non esisteva la mafia come impresa, a un prefetto che ha emanato più di 70 interdittive nei confronti di imprese mafiose, mettendole fuori dai lavori, ma di prendere tutti i lavori di movimento terra, tutte le opere pubbliche e poi tutti i lavori di servizio, facchinaggio, catering, pulizie, installazioni, turismo, cosa che secondo me ancora può fare. Também na Côte d'Azur, na região de Nice, a 'Ndrangheta tem uma forte presença. Pelo menos 6 das suas famílias estão aqui estabelecidas. A Côte d'Azur é especialmente atraente para investigadores pouco honestos da Itália e de todo o mundo, por causa dos preços elevados. A jornalista Hélène Constanti reuniu documentação sobre a influência da máfia na Riviera Francesa e publicou um livro sobre o tema. Cette famille Pellegrino n'était pas seulement présente dans ils avaient des entreprises de terrassement, de travaux publics, de bâtiments en Italie, mais ils avaient aussi créé des filiales en France. Une entreprise de terrassement dans la ville de Menton, qui est vraiment la ville frontière avec l'Italie, et avait obtenu des marchés de la façon la plus tranquille et la plus ordinaire possible. Foi a polícia italiana que acabou por descobrir as atividades criminosas da família. Em Bordighera, no lado italiano da fronteira, confiscou os bens do clã Pellegrino. Cette famille avait totalement infiltré la ville de Bordighera, le conseil municipal a été dissous, l'État a pris le contrôle de la ville, puisque tous les pouvoirs publics locaux étaient infiltrés par la mafia calabraise. Neste processo contra o clã Pellegrino, descobriu-se que havia membros da família envolvidos em atos de corrupção, chantagem e lavagem de dinheiro. Muitas testemunhas receberam ameaças e recusaram-se a depor durante o processo contra os acusados. No entanto, o procurador do Ministério Público conseguiu que lhes fossem aplicadas as penas mais severas. Questo mi sembra l'aspetto più importante, quello del concetto di colonizzazione, cioè di capacità di cambiare il contesto, di cambiare il modo di pensare delle persone, di condizionare i comportamenti delle amministrazioni pubbliche, di cambiare anche il governo del territorio. Cap Ferrat, entre Nice e o Mónaco, é uma das zonas residenciais mais caras de França. Não só a 'Ndrangheta aplica aqui o seu dinheiro, resultante da droga, como também oligarcas russos investem centenas de milhões de euros nas vilas mais caras do país. Em muitas transações, segundo a investigação de Hélène Constanti, entra o esquema da corrupção. A polícia investigou, por exemplo, o presidente da Câmara da região.
Il est mort avant que le procès puisse tenir. Il était mis en examen, ça c'est une certitude. Les perquisitions avaient permis de découvrir des centaines de milliers d'euros dans ses coffres, dans des comptes en Suisse, dont l'origine reste très mystérieuse. Alors le reste de cette affaire va être jugé bientôt à Marseille. A aquisição das emblemáticas vivendas é realizada, na sua maioria, através de sociedades imobiliárias. Os verdadeiros negociadores e financeiros ficam geralmente na sombra. A documentação exibe geralmente capitais com sonantes nomes exóticos, sediados nas Bermudas ou nas Ilhas Caimão. As agências imobiliárias oferecem uma forma legal de investir os milhões ganhos ilegalmente. C'est pour dissimuler l'origine des fonds, quel est l'argent qui a servi à ça. Un notaire que j'ai rencontré à Marseille disait que les SCI, c'est des machines à laver l'argent sale. C'est vraiment des zones de non-droit, où les règles habituelles de l'urbanisme ne s'appliquent pas. Et voilà, ça permet des maquillages vraiment très très difficiles à élucider. Nesta esquadra de polícia em Nice, funciona a divisão do crime organizado. O comissário Frison trabalha frequentemente com a polícia italiana, que possui meios mais eficientes de luta contra a máfia. Il faut savoir que dans les enquêtes de blanchiment, ce sont des enquêtes qui durent très longtemps, qui peuvent durer très longtemps, qui peuvent mobiliser pendant un certain nombre de mois ou d'années plusieurs personnes d'un groupe, et on n'est pas sûr à la fin d'avoir un résultat. Et quand vous savez que vous ne attaquez qu'une petite partie du système, ça montre l'importance des sommes en jeu dans ces histoires de blanchiment. A máfia opera não só no sul da Europa, mas também no norte, e há já algumas décadas. Na Alemanha, a região de Allgäu é o baluarte da 'Ndrangheta. As malhas da rede já têm história. Nos anos 50 houve italianos a emigrar para a Alemanha. Muitos trabalhadores foram de San Luca, na Calábria, para Allgäu. Imprimiram a sua marca na cidade de Kempten. Os imigrantes queriam apenas um bom emprego, mas muitos tinham ligações à 'Ndrangheta. Nos anos 80, a polícia italiana começou a perseguir com maior intensidade os mafiosos em Itália. Estes procuraram proteção junto dos seus parentes em Kempten e aí montaram os seus negócios. Giorgio Basile, um assassino da máfia, que conta com 30 mortes na sua consciência, quis esconder-se em Allgäu, mas foi descoberto pela polícia e preso. Veio a ser mais tarde uma importante testemunha na luta contra a 'Ndrangheta. No centro de Kempten foi descoberto um depósito de droga disfarçado numa pizzaria. E em 2009 houve mais descobertas. Cocaína dissimulada em caixas de bananas em 2 supermercados, no valor de 2 milhões de euros. Em fevereiro de 2015, no Tribunal Estatal de Kempten, um polícia foi acusado. Especulou-se nos jornais que ele seria um chefe do tráfico de droga da máfia, que já havia tentado, em tempos, infiltrar uma informadora junto das autoridades de Kempten. O caso alertou todos os Estados alemães. Armin N. chefiava a investigação do tráfico de droga em Allgäu, enquanto ele próprio era viciado há anos em cocaína e autor de violência doméstica. Após um incidente de maus tratos, foi preso. Escondidos no seu cacifo na esquadra, foram encontrados cerca de 2 quilos de cocaína, num valor que rondava os 160 mil euros. De onde vinha a droga? Seria o investigador vítima de chantagem? Teria avisado a máfia sobre as buscas policiais? Como teria ele entrado no mundo do tráfico? Haveria outros investigadores envolvidos? O processo nunca deu respostas a estas perguntas. Wir haben sehr umfangreiche Ermittlungen zur Herkunft des Rauschgifts durchgeführt. Dabei haben sich keinerlei Anhaltspunkte ergeben, dass der Angeklagte das Rauschgift aufgrund mafiöser Kontakte erlangt oder etwa damit Handel getrieben hätte. O comissário tinha problemas pessoais e era toxicodependente. O que ficou por esclarecer no processo foi a indicação de que a máfia tinha desempenhado apenas um papel secundário. Juntamente com elementos da oposição, do Parlamento da Baviera, o político local Stefan Albanese, do partido Die Linke, a esquerda,
decidiu desenvolver uma investigação independente, uma vez que a proveniência da cocaína não ficara esclarecida. Normalerweise, wenn ich der Angeklagte bin, beruft sich auf Erinnerungslücken. Wenn ich Werte von 160.000 Euro übergeben bekomme oder 2 Kilogramm Kokain, dann weiß ich das auch nur 20 oder 30 Jahre später, wer mir das Ganze unterschrieben hat. 6 anos e meio em prisão efetiva foi a pena dada pela posse de droga e ofensas físicas. Mas a presença da máfia durante décadas em Allgäu leva muitos a acreditar num complô. O facto de 2 pessoas terem cometido suicídio, desde a prisão do agente da polícia, acentua as especulações. Um italiano com comprovadas ligações à máfia e um procurador-geral envolvido na investigação morreram. O certo é que a Alemanha é aliciante para os grupos criminosos e não só para a máfia italiana. O Departamento Criminal alemão investigou no ano passado cerca de 9.000 suspeitos. Os prejuízos estão estimados em 720 milhões de euros. E isso refere-se apenas aos casos investigados, como lembra o comissário da Polícia Judiciária, Sebastian Fiedler. Há décadas que ele se ocupa com este assunto. Die organisierte Kriminalität und genauso wie die internationale Bandenkriminalität gehört sicherlich zu den schwerwiegendsten Bedrohungen, denen wir uns ausgesetzt sehen. Und gemessen daran wird sie sicherlich nicht hinreichend ernst genommen. Fiedler pertence à Liga dos Agentes da Polícia Judiciária Alemã, um sindicato de polícia. Esta situação facilita-lhe a percepção dos defeitos existentes na aplicação da lei. Esses são nítidos. Por exemplo, no aeroporto de Frankfurt, onde se faz o contrabando de dinheiro obtido no tráfico de droga e noutros negócios ilegais. O aeroporto de Frankfurt, um entroncamento internacional, o maior da Alemanha. Allein diese Tatsache lässt Rückschlüsse darauf zu, dass dem Flughafen auch eine größere Bedeutung zukommt im Hinblick auf Einreisen, Ausreisen und natürlich auf Wege des Bargeldes, die genommen werden. Bargeldschmuggel funktioniert wie Rauschgiftschmuggel tatsächlich und deswegen kommt den Kontrollen in diesem Bereich auch eine sehr, sehr große Bedeutung zu. Aki é uma cadela rastreadora de dinheiro. Ela busca nas malas de viagem os milhões que, por exemplo, a máfia introduz ilegalmente na Alemanha. Dezenas de cães especiais vigiam os entroncamentos mais importantes da Alemanha. Só em buscas de treino, os animais encontram por ano um mínimo de 100 milhões de euros. Na zona euro é fácil contrabandear grandes somas. Aqui há notas de 500 euros, ao contrário do dólar e da libra, que são traficados em notas mais pequenas. 1 milhão de euros em notas de 500 pesam 2 quilos. Os cães farejadores de dinheiro detectam o cheiro do papel, da tinta e do ambiente de origem. Aki encontrou dinheiro. Recebe a sua recompensa. A mala é inspecionada, mas apenas contém uma pequena quantia. Ali não há notas de 500 euros. Naja, mit den 500-Euro-Scheinen ist halt, man kann halt einen großen Betrag mit relativ wenig Platz schmuggeln. Wenn wir jetzt alles in kleineren Scheinen, im 50- oder 100-Euro-Schein, brauchen wir natürlich wieder mehr Platz, um eine große Summe unterzubringen. Und das sind halt die 500er prädestiniert dafür, um halt das auf wenig Platz große Summen auszuführen. Das ist der große Zusammenhang, warum 500-Euro-Scheine attraktiv sind. Für die normale Bevölkerung und für den normalen Wirtschaftskreislauf, für das normale Wirtschaftsleben spielt er überhaupt gar keine Rolle. Sie werden kaum Leute in der Bevölkerung finden, die einen 500-Euro-Schein bei sich tragen und sie werden kaum Geschäfte finden, die ihn überhaupt akzeptieren. Deswegen, der 500-Euro-Schein gehört dringend abgeschafft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Na Europa, estima-se que as organizações criminosas movimentem por ano 100 mil milhões de euros em dinheiro à vista. Mas esta fortuna só se torna perigosa quando é investida sem levantar suspeitas ou depositada no banco, em vez de ficar escondida. Esta é a finalidade da lavagem de dinheiro. A Alemanha é considerada um país topo de gama para a lavagem de dinheiro. A Drangheta deve aqui branquear cerca de 80% dos seus lucros do tráfico de droga. Também russos, libaneses, nigerianos, mexicanos e, claro, alemães lavam e investem aqui os seus lucros ilegais. O objetivo é a legalidade, o poder e a influência. Em Essen, a procuradora Annette Milk entra na Avenida dos Negociantes de Carros Usados. O
O seu departamento investigou um círculo bem nítido de lavagem, aqui escondido, e que aparentemente havia introduzido no sistema económico para cima de 16 milhões de euros. No entanto, ela via-se impotente para atuar. Wir haben 2 Jahre eine Vielzahl von Telefonüberwachungen geführt, die immense Kosten verursacht haben. Es sind Observationen gemacht worden, es sind aufwendige Finanzermittlungen durchgeführt worden. Und wenn man am Ende zwar glaubt, dass man mit Händen greifen kann, wo das Geld herkommt und dass es nicht legal sein kann, dann ist das schon teilweise recht enttäuschend. Aqui os autores da lavagem de dinheiro eram donos de uma das empresas de fachada, um comércio de carros usados. Um endereço bem conhecido pelos criminosos de todo o mundo, como sendo lugar seguro para a lavagem do dinheiro. E o cabecilha era Yeya Kappa, um germano-libanês. O princípio é fácil de perceber. Os autores da lavagem compram e vendem carros e produzem deste modo quantias insuspeitas de dinheiro vivo, com o qual depois misturam o dinheiro ilegal. Depositam o dinheiro em contas, sujeitando-o aos impostos legais. Para as autoridades, isso torna-se muito difícil de provar. O dinheiro sujo é trazido pelos traficantes de divisas para a Alemanha. Eles vão buscá-lo diretamente junto dos clientes, por exemplo, traficantes de droga em Espanha, Itália e países da África Ocidental. Bei diesen Transaktionen ist dann teilweise wie im Agentenroman oder ähnlichen Filmen das Geld wirklich 1,2 Millionen im Handkoffer über die Grenze gebracht worden. Os criminosos arrecadam uma comissão que pode ir até 15%. A Procuradoria-Geral nada pode fazer. Es ist nicht so, dass der Geldwäscher uns beweisen muss, aus welchen legalen Quellen er das Geld hat, sondern es ist genau andersrum. Wir müssen ihm beweisen, dass das Geld nicht nur aus illegalen Quellen, sondern aus ganz bestimmten illegalen Quellen stammt. Und wir müssen Ross und Reiter dieser Vortaten nennen können. Und das ist für uns oftmals sehr, sehr schwierig. O departamento de Aneta Milk ainda tentou. Durante 2 anos reuniu provas e vigiou, por exemplo, as contas dos traficantes de dinheiro. Até enviou agentes disfarçados para vigiar entregas de dinheiro, atividades de negócios e contactos do círculo criminoso. Todas as informações foram examinadas à lupa. Mas nem uma rusga domiciliária conseguiu, à luz das leis alemãs, obter qualquer prova de que aqui eram traficados dinheiro ou drogas, ou praticado qualquer negócio ilícito de branqueamento. Relógios e carros de luxo não puderam ser apreendidos, porque não se conseguiu provar a origem do dinheiro com o qual haviam sido comprados. Das Geld gehört mir gar nicht, sondern das stammt aus einem Autohandel. Darüber hinaus ist meine Familie wohlhabend und versorgt mich mit einigen Geldbeträgen, damit ich ein gutes Auskommen habe. Dererlei Erklärungen sind angeboten worden und obwohl man mit den Händen helfen kann, dass es nicht richtig ist, müssen wir sowas widerlegen. In Italia abbiamo delle regole precise, non c'è bisogno di che ci sia il reato, anche l'accompagnarsi, il frequentare mafiosi e il comportarsi da mafiosi e poi avere dei beni sproporzionati, noi possiamo in quel modo possiamo anche sequestrarli. Na Alemanha, o criminoso poderia continuar simplesmente com a sua atividade. A judiciária interveio e pôs o telefone sob escuta. Ele utilizava códigos de fala, como é corrente entre os traficantes. Alô? Depois, os agentes tiveram sorte. Souberam que o cabecilha do grupo queria viajar para o estrangeiro a fim de ir buscar uma grande soma. As autoridades alemãs aproveitaram a sorte e agiram. Viram como o traficante foi para o aeroporto e embarcou para Madrid. Informaram a polícia espanhola e as autoridades francesas. Em França, um dos correios do dinheiro da organização de branqueamento foi apanhado e acusado.
Os franceses solicitaram aos espanhóis a entrega do traficante de Essen e pediram à Alemanha os resultados da investigação. A ratoeira fechou-se. Os espanhóis prenderam-no com 1,2 milhões no cofre e entregaram-no à França. Aí foi condenado a 6 anos de prisão por lavagem de dinheiro, com a ajuda da investigação feita pelos alemães. Was die Beweiswürdigung des französischen Gerichtes anbetrifft, müsste ich sagen, dass ein deutsches Gericht wahrscheinlich auf dieser Beweisgrundlage die Täter nicht verurteilt hätte. Wir benötigen in den Fällen, in denen wir erkannt haben, wo es sich um schmutziges Geld handelt, einfacheren Zugriff auf dieses Geld. Wir müssen hier die Beweislast umkehren. Das heißt, in den Fällen, wo ein hinreichender Verdacht besteht, dass jemand seinen Lebensunterhalt nicht aus legalen Geschäften bestreitet, aber dennoch über höherwertige Güter verfügt, dann muss es Möglichkeiten geben, diese zu konfiszieren und ihm die Beweislast aufzuerlegen. Em Berlim é o próprio Ministério das Finanças alemão que luta contra a lavagem de dinheiro. O facto de haver criminosos internacionais a lavarem aqui o seu dinheiro e a controlar o país parece não ter qualquer prioridade. Durante semanas, as autoridades recusaram uma entrevista com a desculpa de não terem tempo. Por fim, o Ministro das Finanças deu uma resposta muito geral, sem responder a perguntas mais detalhadas. Das sind immer wieder die gleichen schlechten Ausreden, die wir hören. Da gibt es ja einen ganz einfachen Zusammenhang. Die Bundesregierung spricht von formalen Umsetzungen, von Empfehlungen und von Richtlinien der EU. Uns geht es darum, effektiv tatsächlich etwas zu tun gegen Geldwäsche. Und das unterscheidet sich hier maßlos. Há 2 anos foi anunciado no contrato de coligação do governo alemão que seria facilitado o processo de apreensão de bens ilegais, mas até hoje nada se viu de concreto. O governo tinha assegurado a um grêmio da OCDE que até 2014, ou mais tardar, a lavagem de dinheiro ficaria sujeita à penalização. Mas este prazo dilatou-se, pelos vistos. I vantaggi che offre la Germania sono il fatto che non c'è un controllo, non c'è un contrasto duro ai mafiosi, il fatto che non esiste una legislazione antimafia, quindi dice io qui sto tranquillo, tanto non mi tocca nessuno, anche se faccio riciclaggio nessuno sta venendo ad indagare, nessuno mi disturba. In Germania basta che pago le tasse, nessuno mi disturberà. Os maiores lucros são os obtidos pelas organizações criminosas com o tráfico de droga. Mas só se tornam verdadeiramente importantes quando entram nas contas bancárias e são investidos em negócios legais. Ela trabalhava num banco, no gabinete interno que trata da prevenção da lavagem de dinheiro. Juntamente com a colega, encontrou indícios de que elevadas somas de dinheiro sujo tinham sido introduzidas através de contas bancárias. Nenhuma delas se quis identificar. Tem medo dos chefes das organizações de lavagem de dinheiro. Zu meinen Aufgaben gehörte dort einfach, Kundenbeziehungen zu untersuchen, verdächtige Transaktionen herauszufinden, zu prüfen, ob Kundengeschäftsbeziehungen oder verdächtige Transaktionen den Ermittlungsbehörden angezeigt werden müssen. Os bancos alemães são obrigados, por lei, a colocar funcionários a trabalhar na prevenção da lavagem. Mas o que acontece quando encontram algo? Im Sommer 2013 sind wir bei der Überwachung auf eine Transaktion gestoßen, dass ich gedacht habe, irgendwie stimmt da was nicht. Dass in den Konten der Bank die Passkopie des Erik van Nagels enthalten war, das war einfach für uns erschütternd. Erik van Nagel é teste de ferro. Na realidade deve ser lituano sem teto, cuja identidade e passaporte são usados por uma rede de branqueamento de capitais. Os investigadores conhecem o seu nome há anos. Ele surge em cerca de 300 firmas duvidosas, sobretudo no leste da Europa. O seu alcance vê-se aqui neste gráfico do Departamento de Investigação da Economic Crime Intelligence. Wir haben bis zum 26. Juli 2013 7 weitere Kundengruppen untersucht. Und bei 6 Kundengruppen haben wir ebenfalls Hinweise auf
das Geldwäschenetzwerk gefunden. Namen, die als Shareholder, also Gesellschafter oder Direktoren oder Secretaries für Offshore-Gesellschaften von diesem Geldwäschenetzwerk eingesetzt werden. Primeiro, o banco deu luz verde à investigação, mas foi por pouco tempo. Man hat uns mehrfach untersagt, weitere Ermittlungen anzustellen, und das kam uns komisch vor. As colaboradoras foram depois, conforme nos foi dito, transferidas para outras funções. Und dann wurden wir zum 30.09.2013 fristlos gekündigt. O despedimento baseou-se em razões formais e acabou mais tarde num acordo. O banco não concedeu qualquer entrevista perante as câmaras. Negou as acusações por escrito. Refere testes a lavagens de dinheiro efetuados por entidades externas. Poderemos confiar nos investigadores económicos? Em Frankfurt estão sediados os maiores bancos alemães. Andreas Frank é alguém que sabe bem movimentar-se nesse mundo, porque trabalhou lá. Mas já não exerce aí qualquer função, porque suspeitou que alguns dos seus colegas colaboravam com os criminosos na lavagem de dinheiro. Divulgou a situação e foi por isso gravemente prejudicado. Mas continua a lutar. O confronto com a questão do branqueamento de capitais é hoje a sua razão de viver. Atacou o governo federal por este não implementar as leis europeias. Seguiram-se 2 processos em Bruxelas, por falta de respeito ao contrato, e a Alemanha foi forçada a melhorar o sistema. Wie ich angefangen habe, auf die Defizite in Deutschland bei der Geldwäschebekämpfung hinzuweisen. Ich dachte, das begrenzt sich auf den Nicht-Finanzsektor. Heute muss ich feststellen, dass natürlich auch der Banksektor sehr stark betroffen ist. Die Aufsicht der BaFin funktioniert nicht. O BaFin, a entidade federal para a fiscalização financeira, está sediado em Frankfurt. O seu objetivo é o de garantir que os bancos alemães cumpram as regras do branqueamento de capitais. Ele intervém quando há suspeitas fundamentadas. Die BaFin setzt externe Firmen ein, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die selber in der Vergangenheit Probleme mit der Geldwäsche hatten und zum Teil sogar verurteilt worden sind, zumindest in den USA. No caso apresentado, primeiro foram as 2 funcionárias a fazer a fiscalização e depois foi uma sociedade fiscalizadora externa, por ordem do BaFin, mas sem qualquer resultado concreto. As funcionárias apresentaram recurso, mas sem êxito. O BaFin não quer tomar posição perante casos individuais. Em registro escrito, consta: as entidades têm o dever de detectar conflitos de interesse e assinalá-los. O BaFin não possui conhecimentos sobre o desenvolvimento de contratos junto de instituições de crédito. No fundo, o controlo é deixado ao critério dos bancos e das entidades fiscalizadoras. Die Frage muss aufgeworfen werden. Ein Wirtschaftsprüfungsinstitut, was einen Fall untersucht, hat es nicht vielleicht auch in Interesse, in der Folge vielleicht vom gleichen Institut mal den Auftrag für den Jahresabschluss zu bekommen. Das ist eine Interessenskollision, die liegt förmlich auf der Hand. Und die halte ich durchaus für so bedenklich, dass meine Empfehlung wäre, die BaFin mit mehr Personal auszustatten, damit die Behörde selbst ihre Aufgaben auch wahrnehmen kann. O BaFin está às ordens do Ministério das Finanças alemão. Está escrito que, segundo a fiscalização feita pela Financial Action Task Force, a inspeção do setor financeiro deverá seguir a lei internacional. Man muss sich doch wundern, im Ausland werden deutsche Banken öfters verurteilt wegen Verletzung geldwäscherechtlicher Vorschriften oder direkt wegen Geldwäsche, wie jüngst die Commerzbank. In Deutschland findet man keine Fälle. O BaFin aplicou nos últimos 5 anos apenas 4 multas relacionadas com a lavagem de dinheiro. O valor mais alto foi de 25.000 euros. Também no Parlamento Europeu, em Bruxelas, se debate o problema do branqueamento. Todos os anos são branqueados pelo menos 280 mil milhões de euros ilegais na Europa. O comissário Sebastian Fiedler viajou com agentes da Polícia Judiciária de toda a Alemanha
para se inteirar de casos existentes. Em maio, a União Europeia decidiu traçar novas diretrizes quanto ao branqueamento de capitais. Num registro para toda a Europa, devem figurar os bens e os nomes dos responsáveis por sociedades privadas, com o fim de se facilitar o trabalho de investigação. Am entscheidendsten aber ist, dass die Regeln, die die EU herausgegeben hat, effektiv, ich betone das ganz besonders, effektiv umgesetzt werden. Es geht hier nicht um formale Umsetzung wie in der Vergangenheit. Und das muss von der EU intensiv eingefordert werden von den Mitgliedsländern. Os governos dos países mais fortes da Europa têm de providenciar uma proteção dos seus cidadãos contra a influência dos traficantes de droga e grupos criminosos, sobretudo a Alemanha, a França, a Espanha e a Inglaterra. Transações financeiras devem ser fiscalizadas de modo mais eficiente e livre. As novas medidas contra a camuflagem da transação de bens através de agências imobiliárias privadas ou de firmas testa de ferro têm de ser constantemente tomadas. Especialmente eficaz é a apreensão mais rápida de dinheiro e propriedades dos criminosos e traficantes, tal como já é feito na Itália. Até aqui, a maior parte dos países europeus tem apenas facilitado a organizzazione di gruppi criminosi, num poder sombra che controlla toda a economia. E se questi incominciano a comprare pezzi di giornale o pezzi di televisione, che facciamo? E quindi a dettare i messaggi culturali dal loro punto di vista alla collettività, dov'è poi la democrazia?